A paz do Senhor Jesus Cristo, né? A paz do Senhor que esteja com cada um de nós, que você e eu. Nós agradecemos a Deus por mais uma vez amanhecer vivo, né? Na presença do Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu amado, eu sou Dorival Bispo, a voz da esperança, da Igreja Jesus para Todos e do canal Dorival, a voz da esperança. Eu quero nesse momento pedir a todos vocês, humildemente, que se inscrevam no canal Dorival, a voz da experiência, faça parte desse projeto lindo, maravilhoso, que é estar sempre levando a palavra de Deus. Então, eu peço as orações de todos vocês. Ore por mim, ore pela minha família, pelos obreiros da igreja, as obreiras da igreja, os congregantes da igreja, os membros da nossa igreja, que é a Assembleia de Deus, Jesus para Todos, aqui em Bom Jesus da Selva, Maranhão. Meus amados, minhas amadas, nesse momento, nesse domingo, né, tão maravilhoso, abençoado por Deus, eu quero trazer aqui uma palavra de Deus, tratar aqui de um assunto, falar um pouco sobre a vida a dois. Marido e mulher devem andar juntos, segundo a Bíblia, né? Segundo o livro sagrado de Deus. A palavra de Deus diz assim, lá em Gênesis capítulo 2, versículo 24. Por isto, deixará o homem, pai e mãe, e se une sua mulher. Serão ambos uma só carne. Maravilha de Deus. Só consegue ser os dois ser um, só homem e mulher. Presta atenção, homem e mulher, mulher e homem. Dois homens não conseguem ser um só. Duas mulheres também não conseguem ser uma só. A Bíblia está dizendo que somente o homem e a mulher conseguem os dois ser um. Aqui, nesse livro sagrado, no livro sagrado de Gênesis, no capítulo 2, no versículo 24. Deus criou o homem e a mulher para caminharem juntos, de mão dadas, agarrados. E desde o começo, Deus não fez o homem para viver sozinho. Ele criou a mulher para ser sua companheira e sua ajudadora, parceira. A Bíblia diz, através de Deus, Gênesis 2:18, lá em Gênesis 2:18, bem no início da história da humanidade, né? E a Bíblia diz assim, não é bom que o homem esteja só. Deus viu a necessidade do homem, Deus viu que o homem não poderia seguir sozinho, como de fato não tinha condições de seguir sozinho. Como era que ia produzir filhos e filhas? Como era que ia aumentar a família de Deus na terra? Então Deus fez o homem e depois criou a mulher. Lá em Gênesis 2:18, ele diz, vou fazer-lhe uma ajudadora que seja idônea, quer dizer, companheira, parceira, amorosa, tudo isso que o homem precisa e como de fato tudo isso que a mulher precisa do companheiro para que faça companhia, para que venha os filhos, filhas. Então, eu quero falar aqui um pouco sobre uma só carne. O homem só consegue ser uma só carne, como eu falei no início, só ele e uma mulher, ou a mulher e um homem. O filho, mas o pai não consegue, o filho, mas a mãe não consegue. Então, quando Deus abençoou o casal, ele abençoou para sempre. Ele abençoou para que seja o pai de todos e de todos. Ninguém está acima disso aqui. Primeiro o casal, depois filhos e filhas, né? Eles são... E Deus não criou acima do outro.
mas ao lado do outro. O plano de Deus é unir, não separar. Deus não criou a mulher da cabeça, não, algum pedaço da cabeça do homem, algum membro da cabeça. Podia usar um cabelo, podia usar uma orelha, podia usar o que Deus quisesse usar, Deus usaria. Deus não fez nenhum dedo dos pés, a parte de baixo do homem, né, do pé, podia usar um dedo, podia usar o pé, qualquer membro do corpo. Deus é Deus. Ele fez da costela. Por que então da costela? Para nem a mulher ficar acima do homem e nem o homem ficar acima da mulher. Os dois andarão juntos, de lado a lado. Então, desde a criação que foi feito para andarem juntos desse jeito, ao lado do outro. Junto na alegria deve estar junto na tristeza, se um está triste, o outro deve acolher aquela outra pessoa, conversar com ela, saber o que é que está acontecendo, porque na verdade os dois se tornaram uma só pessoa. Junto na fé, na igreja, caminharam junto na igreja, fazer a obra de Deus junto, evangelizar junto, pregar junto, andar junto. Não é um para um lado e o outro para o outro lado. Não foi feito para andar assim. Então, quando caminha junto, todos são tão envolvidos com o outro, não dá nem fuga, né? Para nenhum nem outro pensar em outra coisa, porque, na verdade, eles já estão andando juntos. Junto na fé e junto nas lutas. Que, na verdade, os últimos tempos que nós vivemos, nós conhecemos só esse tempo, é muita luta, é muita dificuldade financeira, dificuldade espiritual, dificuldade no trabalho, dificuldade em tudo. É dificuldade para a gente até criar os filhos, né? Ensinar os nossos filhos. O mundo se tornou um mundo totalmente diferente do mundo de antigamente, dos nossos pais, dos nossos avós. E estamos enfrentando essa grande dificuldade para, assim, junto, estar cuidando da família. Então, se juntos, os dois juntos, já tem essa grande dificuldade, imagine que só um só. Fica bem mais difícil, né? Segundo, a Bíblia Sagrada diz que os dois são uma só carne, um só coração. Que maravilha, né? Somente Deus consegue fazer isso. É como eu falei no início, somente um homem e uma mulher conseguem se transformar em uma só pessoa. Se duas pessoas se tornam nenhuma, só pensamento, um só amor, uma só paz, um só abraço, e aí por diante, muita alegria junto, né? O casamento não é apenas morar junto, é viver junto em espírito, em pensamento e em propósito. Muito bom, maravilhoso isso aqui. Assim não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, Deus juntou, não separa o homem. Casamento é para sempre, amado. É para sempre, é para viver para sempre. O homem não pode separar os dois. Os dois foram unidos por Deus. E se o Deus uniu, nenhum ser na terra, nem homem, nem mulher, pode separar os dois. Porque os dois é um projeto de Deus. É um projeto criado por Deus. Então, são fortalecidos em Deus. Eles vivem em Deus. Quando o marido e a mulher brigam o tempo todo, quando cada um vai para um lado, quando não há acordo, o inimigo encontra espaço. Isso aqui é muito importante. Quando o marido e a mulher vivem só brigando, não tem nenhum entendimento, um vai para um lado, outro vai para outro, até na cama, né, se dorme costa com costa, afastado, o marido e mulher devem dormir agarradinho, abraçado, porque assim não está dando espaço para o inimigo agir na vida dos dois. Quando isso não acontece, o inimigo se aproxima, ele bagunça, ele acaba com o casamento,